com essa camisa para combinar com o vídeo passado, para dizer que é a continuação. Vou dizer que você não toma banho. Não é assim, não. Você não trabalhou. Tem ainda, né, Juninho? Daqui a pouco, velho. Não sou o Luiz do Sol? Ele ficou assim, se montou de lugar de comida. Aleluia. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor Jesus te dá. Um pãozinho. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Agora não pode ir de novo. Nós estamos ao vivo. Meu ficar famoso ele no Minas Gerais. Nós estamos ao vivo. o Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha No domingo de manhã. Ele levou. E a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, amigos do nosso podcast da Rádio TV Purim. É com grande alegria que estamos iniciando a segunda parte do nosso estudo Estado Intermediário e a Eternidade. Hoje, como sempre, tenho a alegria de estar com meu amigo Diácono Washington. Hoje estaremos falando, nessa segunda parte do estudo, estaremos falando sobre fazer umas perguntas, já que nós explicamos, já que o estado intermediário é o período onde a pessoa morre e passa a estar com o Senhor. Por que estar com o Senhor? Porque ele estará no paraíso e estará ali já no controle de Deus e junto com Deus. Queridos, hoje nós estamos perguntando, esse corpo, né, costumamos chamar de corpo, é um corpo espiritual, verdade? E nós falaremos, lembraremos o passado,
E na segunda parte do programa nós vamos falar o corpo para a eternidade, esse corpo para a eternidade, que é o corpo já ressurrecto, né? O corpo já ressurrecto. Esse corpo terá necessidade de se alimentar. Essa alimentação será por necessidade, como o corpo físico, ou somente por prazer? Essas serão as grandes perguntas que nós estaremos debatendo nesse podcast nessa noite. Eu convido o meu amigo Washington para ler o texto lá, em São Lucas capítulo 16, versículo 19, até o versículo de número 23, e nós estaremos dando início já também com a oração, meu querido amigo Washington. A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso estudo, nosso podcast sobre o estado intermediário dos mortos, e queremos agradecer a oportunidade que temos de estar nesse momento aqui. Vamos ler o texto lá no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até o 23, que diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Querido e eterno Deus, aqui estamos na Tua presença, te agradecendo por este momento, Senhor, de estarmos neste programa, Senhor, para falarmos a Tua palavra. Deus, continua abençoando o Projeto Purim, continua abençoando Teu filho, pastor Esdra Noberto, continua com a Tua mão estendida sobre a Rádio TV Purim, abençoa também o nosso canal lá no YouTube, Senhor. Deus, continua abençoando grandemente a Tua igreja, Pai. Abençoa Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, procure se inscrever no nosso canal. É verdade que estamos só começando, né? Já temos 50 inscritos. E louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos inscritos. Mas, por favor, se inscreve lá. Dê um like, né? Assim que eles falam. Dê um like, né? Isso. E ative o sininho. É assim que eles falam, né? Acho engraçado o pessoal pediu esse negócio. Eu falei, será que qualquer dia eu vou fazer isso? E se tornou uma realidade, né? Por favor, né? E se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as melhores, né? Mas é legal. Eu estou muito feliz por essa porta, né? Por esse canal que Deus tem nos... Sempre sonhei com isso aqui, sabia? Sempre sonhei com isso aqui. Desde que começou essa modernidade do podcast, desse modelo, né? de pregação, né? Porque tem um outro tipo de modelo, né? Transmitido pelo rádio, que a pessoa pede a música e tal, aquela coisa toda, não é não? E tem o pregador no final, quase igual na igreja, né? Quase igual na igreja. Esse aqui é diferente, esse aqui a gente fala que até doer, né? Queridos, hoje vamos iniciar, né? Como que é o corpo? Essa é a primeira pergunta. Como que é o corpo lá no estado intermediário? Ou seja, no paraíso celestial. Eu gosto de fazer estudo bíblico dessa maneira. No paraíso celestial. Como que é o corpo da pessoa? É um corpo, mas é um corpo espiritual. Alguém pode fazer um questionamento, né? Ah, mas aquilo ali foi uma parábola, né? Jesus, ele, até mesmo quando ele fazia uma parábola, ele pegava coisas
né, que ele, as parábolas eu quero dar uma explicação aqui, que a diferença de uma parábola para como é que chama? História verídica. Analogia, eu esqueci agora o nome, rapaz. E a parábola, o lindo da parábola é que Jesus viu aquilo ali, foi um fato, né? É diferente de uma alegoria, agora eu lembrei, é diferente de uma alegoria. Alegoria é uma coisa criada da imaginação do autor, as duas têm a mesma finalidade, né, Washington? Tem a mesma finalidade. Porém, as parábolas, elas são de fatos reais, que ele viu aquilo ali, pegou e trouxe. No caso aqui, nenhuma parábola foi um fato real mesmo, que ele viu acontecer, né, Washington? Ele viu acontecer. Então, eu gostaria, eu acho que você falasse mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre a diferença de parábola, por que nas Bíblias antigas vinha escrito parábola e agora não vem mais escrito. Eu queria que você falasse um pouquinho. Nós estamos diante de um assunto bastante polêmico e complexo, haja vista que é um assunto, quando parte do estado intermediário, a questão do inferno, da condenação. E infelizmente hoje em dia a maioria da cristandade não quer mais saber desses tipos de assunto, né? Com relação à condenação, ao sofrimento pós-morte. E existem algumas linhas de interpretação que chegam ao ponto até de negar a existência, de dizer que não existe esse lugar de tormento, porque isso é irracional, a gente serve a um Deus de amor, e isso aponta para uma irracionalidade de Deus. Mas nós temos que entender que os atributos de Deus não podem ser separados. Deus é amor, sim, mas também Deus é justiça. E a palavra do Senhor nos revela, principalmente no Novo Testamento, que existe um lugar de sofrimento em que o próprio Jesus, ele pregou mais do que do próprio céu. Ele falava mais desse lugar do que do próprio céu propriamente dito. Essa passagem do rico e do Lázaro é uma das passagens que tem algumas interpretações que dividem os eruditos. Alguns eruditos dizem que Jesus estava falando de uma parábola, ele estava contando uma história fictícia, e eu chego ao ponto de dizer que uma história com E, né? Não uma história com H. Porque, na verdade, quando eu digo que essa passagem é uma história fictícia, eu estou dizendo que o Jesus estava falando algo inventado, algo que talvez não aconteceu ou não ia acontecer, como uma alegoria. Mas o que nós temos que observar é o seguinte: na maioria das parábolas de Jesus, você vê que quando Jesus inicia uma parábola, ele fala parábola tal semelhante a isso, aí ele começa a contar sobre as ovelhas perdidas, o homem saiu a semear, a mulher que perdeu as dracmas, e ele começa a falar nesse ponto, semelhante. E não coloca nome, né? Não cita nomes. Nessa passagem, em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 em diante, claro que existem alguns que são contra a questão da existência da condenação, e chega ao ponto de dizer que Jesus estava falando uma parábola porque o próprio contexto fala disso. Mas o que eu acho interessante é que no versículo 19 diz assim: ora, havia um homem rico. Aqui o verbo haver, esse verbo aqui é no verbo no sentido de existir. Ele está falando de uma história real. Ele está falando de algo real. Ele não está falando de um símbolo, ele não está falando de uma metáfora, ele não está falando de alegoria, ele está falando de um fato que aconteceu. Correto. Ora, havia um homem rico, e a gente vê que a maioria das Bíblias hoje não traz mais a parábola do rico e Lázaro. As versões modernas todas. O rico e o Lázaro. Por que não traz a parábola? Porque quando a gente fala sobre parábola, alguns querem
fazer uma aplicação de dizer que aquilo ali é um fato irreal, que ele não está falando de algo concreto, que ele está falando uma história fictícia, que ele está usando simbolismo para falar uma realidade, mas a realidade não é aquela. A década de 90, né, que eles mudaram essa epígrafe, né? Eu não me lembro Mais ou bem. menos, né? Mais ou menos assim. Mas a maioria das Bíblias de hoje ela não traz mais parábola. Por quê? A gente vê que tem algumas religiões que pegam essa passagem para negar e dizer que Jesus não estava falando aqui de condenação. Jesus não estava falando de condenação, Jesus estava falando de uma passagem fictícia. Dizem que era uma história que era conhecida na época, uma história grega, e Jesus fez uma união dessa história grega que havia, Correto. desses personagens, só que dentro de um contexto filosófico grego, e Jesus pega e usa isso para o judaísmo para fazer uma aplicabilidade. Mas se essa história é uma história com E, não é uma história com H, o que Jesus estava querendo falar aqui? Essa também é a grande pergunta. A troco de que Jesus usaria uma história para explicar o quê? Verdade. Entendeu? Essa também é a grande sacada aí da pergunta, né? Não teria nenhum sentido ele falar essa passagem com tantos detalhes com relação à vida pós-morte. Claro que vai ter alguém que vai dizer que nem tudo pode ser entendido de forma literal. A questão do paraíso ser próximo ao Hades. Tem essas questões, mas mesmo assim a gente tem que entender que Jesus estava falando uma história real. Isso aqui é uma história real. Verdade. É um fato. É um ato que aconteceu. Porque o próprio Jesus, se a gente ler os evangelhos, a gente vai ver que Jesus, ele falava mais da questão da condenação, ele procurava mostrar mais isso aí do que do próprio céu. Só que hoje, infelizmente, a maioria das igrejas não gostam de pregar. Não gostam de pregar. A gente vê que dificilmente a gente vê um pregador falando sobre o inferno, sobre a condenação, porque isso são mensagens que a maioria das pessoas não gostam de ouvir e vai espantar as massas. Só que o evangelho tem que ser pregado dentro de toda a sua realidade. Correto. E não apenas, não, eu vou pregar só uma parte que me agrada e que as pessoas vão se agradar, e não vou falar a verdade bíblica como ela deve ser. Nós temos que entender que temos que falar a verdade bíblica como ela é, doe que doer. Vamos ao texto? Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O comentário que eu quero que você faça agora, Roger, é o seguinte: dá uma impressão que pelo fato do homem ser rico, ele não teve direito à salvação. Eu queria que você refutasse essa ideia. Não, tem algumas pessoas que têm essa ideia. A gente vai entrar naquela questão da salvação como meritória, por obras do que a pessoa fez. Só que a gente tem que entender o seguinte: o rico, certamente ele era uma pessoa que era avarenta, era uma pessoa que era um rico diferente, tinha o dinheiro como o Deus dele. Como a gente vê que infelizmente tem muitas pessoas que têm o dinheiro como Deus, que é Mamon, o Deus dele é o dinheiro, tudo gira em torno disso. Essa tendência ainda é forte nos nossos dias, né? Toda a vida foi. Sempre, toda a vida foi, né? E a gente vê que o Lázaro, ele jazia na porta daquele mendigo, né? E o que a gente tem que entender aqui, que a questão do destino que foi selado pós-morte, não é porque o rico era rico e o Lázaro era mendigo. Porque a gente vê que no próprio ministério de Jesus, a gente vê que muitas pessoas que tinham riqueza seguiam Jesus. O problema não é ter riqueza, o problema é quando a pessoa faz da riqueza o centro de tudo. Mas o cristão ter condições não é errado. Claro que a gente tem que refutar a questão da teologia da prosperidade, que afirma que o crente tem que ser rico, que o crente tem que ter dinheiro, que o crente senão não é abençoado. Se não é abençoado, se ele está na pobreza, ele está debaixo da maldição, isso é loucura. Esse é o ponto alto do evangelho moderno. O evangelho moderno é influenciado pela teologia da prosperidade de muitos pregadores aí
que pregam isso, que isso é loucura, a Bíblia não aponta para isso. Embora Deus, Ele está pronto para nos abençoar, Deus nos abençoa, a gente sabe disso, mas a riqueza não é sinal de santidade, nem sinal do que a pessoa está diante de Deus como Deus quer. Uma coisa não tem nada a ver com a Não tem outra. nada a ver com a outra, não tem nada a ver. Então a questão aqui é que, de fato, esse rico certamente vivia uma vida centralizada no materialismo. Uhum. E o Lázaro não. Então, pós-morte, o destino dos dois foram selados. O Lázaro, apesar da sua pobreza, era temente a Deus e piedoso, né? Temente a Deus e piedoso. Claro que, efetivamente, a salvação dele não foi baseada na questão de ele ser pobre, né? A gente tem que entender isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a gente vê que tem muitos ricos que servem a Deus. Mas, de fato, aquele rico, certamente, ele era um homem avarento. Muito bem, vamos aqui para o 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O que você entende desse aqui? Um foi levado pelos anjos e o outro morreu e foi sepultado. Você já pensou nessa diferença aqui do sepultamento? Depois ele aparece lá. Aqui nesse versículo não mostra ele para onde ele foi. Depois lá na frente, já no versículo seguinte, já mostra o local onde ele está. Uma coisa também que eu quero pontuar com relação à questão da riqueza, que no versículo 19, diz que o rico vivia regalado esplendidamente. Então quer dizer que ele vivia uma vida boa e regalada esplendidamente, a entender que ele era o centro da atenção. Por isso que a gente pontua aqui a questão de ele ter morrido, o destino dele ter sido selado, que a gente vê aqui, que ele morreu e foi sepultado. E o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então quer dizer que ali, cada um foi para aquele local determinado. Você não acha assim uma falta de bom senso as pessoas viver uma vida totalmente distante de Deus e depois no final os amigos ficar falando diante da morte daquela pessoa, né? Ficar falando assim, que Deus coloque ele num bom lugar. Como você vê esse negócio assim? Que Deus coloque. Você não acha que cada pessoa tem responsabilidade pela sua alma? O que a gente vê no meio da sociedade hoje moderna é que a noção de um Deus que vai chamar a responsabilidade das pessoas é uma noção totalmente descabida. Então a visão que as pessoas têm de Deus hoje é de um Deus amoroso, de um Deus acomodatício, de um Deus que não se ira, de um Deus conivente, de um Deus que ele está pronto para receber as pessoas como estão e as pessoas ficar como estão, mas essa não é a revelação que a Bíblia diz de Deus. Embora Deus seja amor, acomodatício, Deus seja carinhoso, benigno, mas Deus também é justiça. Então, essa questão da justiça que as pessoas esquecem. Então, quando alguém diz, eita, fulano morreu, Deus bota ele num bom lugar, né? Então, eles têm essa visão de que Deus vai salvar a todos. É aquela questão do universalismo, né? O universalismo ensina isso, que no final Deus vai salvar todo mundo. Você já foi crente desviado, Washington? Não. Não? Nunca. Quando você aceitou, você tocou até o fim, igual eu, né? Eu aceitei Jesus quando eu tinha 17 anos de idade. Desde então eu sou crente até hoje. Washington, eu aceitei, eu conheci o Evangelho desde muito criança, 5 anos de idade. Com 14 anos eu saí da igreja e voltei com 17 anos. Você acredita que durante todo aquele tempo a minha mente, a minha consciência era conflitante? Às vezes eu estava dentro de um baile assim, muitas luzes, né? Aquelas nos anos 70, né? Nos anos 70, que foi
top da Jovem Guarda, aquela coisa, aquele brilho, né, das músicas internacionais, né? Você acredita que eu frequentava aqueles bailes e muitas vezes eu chorava, eu tinha consciência que se eu morresse naquela situação, eu estaria perdido mesmo para sempre. Eu perderia a minha salvação. Por isso que esse negócio de Deus me coloca lá, Deus coloca fulano em um bom lugar, isso é uma falácia muito grande. É uma falácia porque o próprio Jesus, ele não apontou para isso. Jesus pregava sobre o arrependimento. Lembro de uma passagem lá em Lucas, no capítulo 13, quando alguém chegou para Jesus falando de uma torre que caiu e matou não sei quantas pessoas, sobre Pilatos, que matou os galileus, misturou o sangue deles, dos galileus, bebeu com vinho. Aí Jesus disse assim: vocês estão pensando que aquelas pessoas eram piores do que vocês? Se vocês não se arrepender, todos perecerão. De igual modo perecereis. Perecerão. Porque nós temos que entender o seguinte, que Deus não está sob a obrigação de salvar ninguém. A salvação é baseada pelo mérito de Cristo e através de Cristo. E cabe ao homem se arrepender. A grande problemática hoje é que muitos que estão na igreja, no cristianismo de hoje, não têm pregado a palavra como ela é. Então isso cria essa sensação de irresponsabilidade. Essa sensação, não, quando eu morrer, não, Deus me coloque em qualquer lugar, Deus faça de mim, coloque onde Ele quiser. E tem até dentro da igreja aqueles pensamentos, não, fulano não é crente, mas ele é filho da promessa, né? Ele está desviado, ele é filho da promessa. Mas fulano faz coisa pior do que eu, né? Aí tem aquela ideia também de dizer assim, não, mas Deus prometeu que vai salvar, ele é filho da promessa. Então isso... Quem sabe na última hora... né? Tem a conversa que rola, né? Tem esses pensamentos, isso é perigoso. Isso é perigoso porque a Bíblia não aponta para isso. Ela não aponta. Embora Deus salva a pessoa, não tenho dúvida disso, porque a salvação é algo que realmente a gente não pode também estar fazendo pré-julgamentos, mas a gente tem que entender o seguinte, que ninguém sabe a hora que vai partir. Verdade. E se a pessoa partir de um ataque fulminante, e aí? Exatamente. Não vai ter tempo de se arrepender, tempo de nada, como é que vai ficar? E sem arrependimento não há vida. Surpreendente a morte, né? Não há vida. A morte não diz o momento que ela vai vir, não. Ela pode vir em qualquer momento. Todos estão sujeitos a ela. Vamos voltar para o 23, hoje. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Interessante que aquilo ali foi uma coisa imediata, né, Augusto? É um negócio imediato, né? Eu tenho um livro lá, o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Eu não leio só a Bíblia. A doutrina espírita acredita que quando a pessoa morre de um ataque fulminante, de um acidente assim inesperado, o espírito daquela pessoa fica em volta do corpo procurando destino. É diferente de uma pessoa que vai para o hospital e ali ele fica encaminhado, já é encaminhado, né? Se é da salvação, os anjos do bem, né? Os anjos de Deus já vêm recolher aquele espírito, né? Para o seu local determinado. E quando não é, eu acredito que os anjos também do mal levam o camarada para o seu local de destino. Ninguém fica sem ser levado para o seu local de destino. E aqui imediatamente o Lázaro estava no seio de Abraão, né? O seio de Abraão, nós entendemos aqui o paraíso celestial, né, Washington? Exatamente. Eu gostaria que você lesse para nós, Washington, porque nós vamos voltar aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 2, do 2 até o 4, né?
você vai ver que na humildade do apóstolo ele fala que ele conhece um homem, né, para não estar se exaltando, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é essa palavra. Ele ouviu palavras inefáveis. Há um questionamento, eu acho, nas denominações, né? Em muitas denominações, que quando a pessoa morre, né? Até que eu vi que você fez aquele comentário lá de Daniel agora, né? Que quando a pessoa morre, fica no sono, o espírito da pessoa fica num estado de inércia, né? Um estado de inércia que fica, ele fica no sono eterno até o dia da ressurreição. Isso aí, esse entendimento aí, é totalmente contrário com as escrituras, né? Com as revelações da escritura, né? Porque na verdade a questão do sofrimento eterno é algo que as pessoas, como a gente falou e pontuou, soa como uma questão irracional. Porque na visão dele, Deus não poderia fazer isso. Só quem tem que entender que quando uma pessoa peca contra Deus, ele está pecando contra um ser eterno. Mas vamos lá, a questão do sono, da inércia, né? Tem algumas religiões que apregoam e dizem que quando uma pessoa morre, ela vai para o sono. A morte não tem recompensa, a memória ficou entregue ao esquecimento. Eles pegam aquele texto lá do capítulo 9 da Eclesiastes, que não tem nada a ver. O sábio Salomão, ele está falando de uma perspectiva humana, o que acontece com a morte, quando a pessoa morre. Ele está falando a questão humana, porque tem que entender o seguinte: Eclesiastes foi escrito dentro de uma visão de um homem que estava olhando na questão meramente material, Humana, na vida aqui. Mas eles pegam aquele texto, interpretam, diz que perdeu a consciência, não sabe de nada lá. Agora, interessante, não sabe nem como é que Paulo ouviu coisas inefáveis lá no paraíso. Tem sentido? Ele não sabe explicar também isso, né? Interessante, porque Paulo foi arrebatado ao paraíso e Paulo ouviu coisas inefáveis, ele ouviu coisas inefáveis. Nós já saímos da parábola agora. Entendeu? Interessante é isso, né? Na questão prática, ele ouviu, né? Ouviu. Vamos botar lá no capítulo. Ele ouviu, né? Palavras inefáveis. Ele ouviu palavras inefáveis. Paulo estava consciente. Ele não perdeu a consciência. Não, ele estava consciente. Ele foi arrebatado, Deus levou ele para o paraíso. Isso. Aqui não é símbolo, aqui não é metáfora. Só que Foi um fato, né? Foi um fato concreto. Só que tem esse que não, o sono da alma. Então vamos lá para o texto. Quando a Bíblia fala de sono, Paulo fala lá em Tessalonicenses, né? Na questão do sono, Paulo está referindo ao corpo. Porque veja só, em Daniel 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos que dormem no pó da terra. Ele está falando do corpo. Quando Jesus vier, vai procurar aquele corpo para a ressurreição. Ele está falando da inércia do corpo. Isso. Ele não está falando da vida pós-morte. Ele está falando da inércia do corpo. Aí pega aquele texto lá que Paulo fala lá em Tessalonicenses do sono, mas Paulo está falando da forma metafórica ali. Porque quando uma pessoa morre é como se fosse um sono, a pessoa morreu, pronto. Era um costume judeu, né? Jesus falou, né? Lázaro ele dorme, né? Nosso amigo Lázaro, ele dorme, né? Na São João capítulo 11. Eu irei despertá-lo, né? Irei despertá-lo. Depois eles falam assim, mas ele vai despertar no último dia. Ele falou, não. Ele está morto, Lázaro está morto. Não é? Aí os discípulos disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia a eles a sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono, da morte física. Nada a ver da questão pós-morte. Havia um costume deles falar isso, né? E até hoje, né? Nós temos Morreu, esse dormiu, costume, né? Dormiu no Senhor, né? Dormiu no Senhor.
É porque ali fala na questão da inércia do corpo. O corpo está inerte. Uhum. Né? O corpo está inerte. Então não tem relacionamento com a vida pós-morte. A vida pós-morte a gente pega Paulo. A gente pega outra passagem correlata que Paulo diz assim: eu desejo estar com Cristo que é melhor. Como é que Paulo, se Paulo tiver essa consciência, não, eu vou morrer, vou dormir, vou entrar na inércia, Uhum. Paulo, não faria sentido Paulo dizer isso. Que estar com Cristo é melhor. Não teria sentido nenhum. Veja, Austin, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Os críticos costumam dizer que um corpo espiritual não tem dedo, né? Não tem dedo. O outro também do outro lado lá também não tem língua, né? Tem forma. Não tem forma. Eu acredito que as escrituras toda ela foi escrita para o entendimento humano, né? Por isso que há essa colocação aqui, né? Entendeu? Eu gostaria que você falasse assim sobre o corpo espiritual, o corpo que está lá no paraíso celestial. É bem verdade que essa questão do corpo, né, claro que efetivamente alguém pode até replicar e dizer: não, a gente não tem o corpo ainda só pós-ressurreição, ou pós-julgamento final. Mas eu entendo pelas escrituras também que o espírito é algo também que a gente não pode apontar e dizer que não tem forma. Porque quando a gente vai lá para Gênesis, quando diz que Deus criou uma sua imagem ali é forma. No original hebraico é forma. A gente não pode dizer que o espírito é algo que não tem forma, que não tem... Pode afirmar isso. Quando as escrituras apontam para uma outra questão. Correto. A gente vê lá em Apocalipse as almas debaixo do altar clamando a Deus. É o primeiro versículo. Pega lá o versículo para nós. Apocalipse 6, de 9 a 11. E aí, Juninho, tá indo bem aí, Juninho? Sim, a gente Apocalipse teve 6, Diogo, Leandro, 9 a 11. visualizou, Antônio, José, teve Opa. Etienne Dias, falou: Pai do Senhor, pastor. Um abração aí. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Então, coloca aí. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e clamavam com um grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Talvez não houvesse passado muito tempo, né? Eles falaram assim: eles mataram nós, mas eles estão lá na terra ainda. Eu queria que você repetisse esse. O versículo 10: e clamavam com um grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, que tinham sido mortos durante o período da grande tribulação? Os seus algozes ainda estavam vivos, né? E eles estavam clamando a Deus. Havia uma consciência de como eles haviam morrido. Esse que é o grande, a grande questão. É interessante que ele não era um corpinho lá dormindo, um espírito lá dormindo. Uma pessoa consciente, sabendo Eles estavam de que forma havia morrido e clamando por justiça. Porque nós temos que entender alguns pontos em relação à questão de dormir, de descansar. Quem precisa dormir, descansar? Nosso corpo, matéria. A alma é algo espiritual. Precisa descansar nesse sentido de matéria. Então a gente vê claramente aqui que esses cristãos que foram mortos estavam clamando a Deus. A gente vê aqui a consciência, eles estavam lembrando, porque nós temos que entender que quando uma pessoa morre, ela não perde a Aí consciência. fica fala assim, a visão dos mártires, né? A visão dos mártires. A gente não perde a consciência, a gente tem que entender que não perde.
Não, eu morri, vou perder a consciência, vou ficar na inércia, não vou lembrar de nada, vou perder a memória, vai começar tudo de novo, Deus vai trazer tudo de novo. Não, quando uma pessoa morre, ela mantém a sua consciência, porque a consciência do homem, ela não está só interligada à questão biológica, à questão de mente, de cérebro, não. O homem é muito mais do que isso. O homem é um ser espiritual. Aquilo ali ela coloca o dedo na minha língua, para o entendimento de quem está ouvindo ele, né? Jesus colocou o dedo, né? Colocou forma, né, naquele corpo espiritual para que o povo entendesse, né? Exatamente. Mas a questão, voltando para a questão da forma do corpo, existem alguns teólogos que dizem, com relação a Deus, a questão de corpo, não, Deus não tem forma, porque ter forma vai limitar Deus. Mas veja a contradição deles. Eles dizem que ter forma vai limitar Deus. Deus é espírito. Ele pega lá aquela passagem e fala, Deus é espírito, para a mulher samaritana. Quando fala que Deus é espírito, é estado de espiritualidade. Quando ele diz que Deus não tem forma porque vai limitar Deus, então Jesus não era Deus. O que é uma imagem, o seu entendimento? Estou falando lá já de Gênesis. Imagem. Passamos a nossa imagem. Imagem ali não é apenas a questão emocional, a questão intelectual, não é a questão forma humana. Real mesmo, né? Real humana. Não é só questão de intelecto, de emoção. Não, é questão de forma mesmo. Eu acredito. Atributos morais, né? Eu acredito que os atributos de Deus, eu acredito que quando a gente chegar no céu, a gente não vai ver uma luz, não. A gente vai ver um ser supremo. O mesmo ser que Ezequiel viu sentado entre os querubins. Ezequiel viu Deus sentado entre os querubins. Claro que alguém vai dizer, como eu falei, os teólogos, não, ele não pode ter forma que vai limitar ele. Então Jesus não era Deus. Porque Jesus, quando estava na terra, tinha forma humana e ele está no céu com o corpo ressurreto. E ele não deixou de ser Deus. Sentado à destra do Pai. Quando aquele menino, o primeiro mártir, né, Estevão, viu, ele falou que eu estou vendo ele lá, né? Se você pegasse isso aí, Atos. Capítulo. Há muita incredulidade no meio cristão, né, Washington? Muita incredulidade dentro das escrituras, né? Eu estou vendo ele está sentado à destra do Pai. Ele está à destra do Pai. É o primeiro mártir aí, né, da igreja, né? Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele viu Jesus em forma corpórea. Porque alguns dizem, não pode ter forma, vai limitar. Então Jesus não era Deus. Entendeu? Então Jesus não era Deus. E a Bíblia diz que Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, junto com o Espírito Santo, que é a terceira. Ele é Deus. Então a questão de ter corpo, forma, não vai impedir, vai limitar Deus, ou a questão aí da parábola também não vai ter nenhuma limitação. Acho interessante, eu não coloquei aqui, mas a gente vai falando, o Espírito Santo vai nos revelando, né? Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós, né? Ele faz nos lembrar todas as coisas. Eu queria que você pegasse aquele texto, Washington, que João fala, ele chorava e via os selos que não podiam ser abertos, né? E foi tirado o livro. Apocalipse 5, né? Os unicistas eles têm um terror desse texto aí, né? Dois personagens lá, né? Ele tirou o livro da mão, né? Gostaria que você lesse isso aí. Apocalipse 5.
versículo 3 em diante. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Disse um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havia sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro. Tomou o livro. Da destra do que estava sentado no trono. Quem foi esse que veio e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono? O próprio Cristo. O próprio Jesus. E quem é que estava sentado lá no Pai. O próprio Pai, o próprio Deus. 2 personagens. Isso aí não é uma ficção, né, eu acho. Isso aí é. Isso é real. É como o próprio Ezequiel viu ele entre os querubins. Daniel viu ele também. Claro que alguém vai dizer que é uma teofania, né? Deus se manifesta. Não, eles viram. Ali no Apocalipse não havia. Vamos falar um pouquinho de teofania, Washington. Para que serve a teofania? E o que é a teofania? A teofania é um recurso que Deus usa para se manifestar, né? Tanto os anjos como o próprio Jesus, né? Aos homens, né? Aos homens. Lá na fornalha, eu estou vendo um ser semelhante. Menino é muito forte, rapaz. Josué sai assim e pergunta para o homem assim: tu és dos nossos ou você é nosso inimigo? E ele fala: sou um dos príncipes. Ali havia uma clara teofania, que o anjo estava parecendo um soldado. Ele citou a mesma frase que ele citou lá para Moisés, aquela passagem diante da sarça. Dos anjos que foram até Abraão. A gente vê que o próprio Deus ele se manifestava dessa forma na questão da teofania. Só que aí no Apocalipse não era um caso de se manifestar, dele usar a teofania para se apresentar a ninguém. Ali era o próprio Deus, né? Se É o próprio manifestando. Deus. Só que tem um teólogo que nega. Diz que Deus não pode ter, porque vai limitar Deus. não tem corpo. Mas só que Paulo diz aqui em Colossenses 2:9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muito legal esse versículo. Está onde aí? Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente. Então, ter corpo Menino, para Jesus aleluia. não quer dizer que Jesus, não, eu tenho um corpo e eu vou deixar de ser todo poderoso. Eu tenho um corpo e eu vou deixar de ser onipresente. Eu tenho um corpo e vou deixar de ser onisciente. Não, ele é todo poderoso, onipresente, onipotente, pode estar em todo canto. Não impede ele, porque lá no princípio do Gênesis ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, tem os teólogos que querem entender, que querem explicar questões que a própria palavra fala na simplicidade. Mas eles querem criar casos em muitas passagens da Bíblia, quando a Bíblia fala claramente em questões que é fácil de entender. É bom a gente deixar aqui pontuado para todos os ouvintes da Rádio TV Purim e também para todos que nos seguem lá no canal, no YouTube, e a Bíblia Responde, que a Bíblia ela foi escrita de maneira que todos os ouvintes entendam. Claro que vai ter algumas passagens complexas, mas ela foi escrita de forma que a gente compreenda. Não é algo que a gente não vai compreender, não é algo que é enigmático. Não, Deus ele fala de forma que a gente entenda. Claro que vai ter assunto mais complexo, e a gente tem que buscar ele para que ele nos ajude a entender com clareza. Mas a maioria dos assuntos é entendido na simplicidade. Nós vamos conhecer os nossos entes queridos, vamos saber quem era aquela pessoa. Porque se vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, por que não vamos? Eu estou falando lá de São Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12. Para você poder acompanhar aí. 8. 11 e 12.
Aí vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Correto? Vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Vamos sentar à mesa com eles. Vamos ler o texto, né? É. São Mateus 8, do 11 ao 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Veja só. Lê o 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Pai, como creste, seja feito naquela mesma hora o seu criado saiu. Este reino, os filhos do reino é o outro reino, né? Um outro reino, o reino das trevas. Das trevas. Porque uma coisa que nós temos que pontuar aqui, o grande trunfo do diabo nesses últimos dias, o grande trunfo dele é que as pessoas não acreditem que existe um lugar de tormento. Ele não quer que as pessoas acreditem. Ele quer que as pessoas acreditem que Deus vai salvar todo mundo. Universalismo. Deus vai salvar todo mundo no fim. Olha, isso não existe não. Esse negócio que esse crente está pregando aí, nesse podcast, isso não existe não. Não existe esse lugar de tormento não. O rico não foi para lá não. Isso aí é metáfora. Muitos, não fala todos, né, hoje? É muitos, né? Não é todos, né? Aqui Há uma separação aí de uma classe de pessoas para outra classe, né? Muitos virão do Oriente. Ele chama aí os reinos das trevas de reino, né? Os filhos do reino serão lançados. Não vão espontaneamente, serão jogados mesmo. Exatamente. Só que o grande truque do diabo, o diabo, ele quer que as pessoas acreditem é nisso. Não existe. Isso não existe não. Olha, isso aí está errado. É símbolo, viu? Aí quando o camarada morre sem Cristo, quando ele abre os olhos, ele está lá em tormento. Esse que é o grande desastre, a grande tragédia. E depois, pós-morte, não tem como a pessoa ter uma segunda oportunidade, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Não há oportunidade mais quando se a pessoa morrer sem Cristo, não tem mais oportunidade de se salvar. Washington, então a pessoa sabe, conhece, pelo que nós estamos falando aí, você já falou dos mártires lá, né, em Apocalipse, sabe o que aconteceu com ele, tem plena memória do que correto? Do que estava acontecendo com ele. E uma coisa que nós vamos deixar bem pontuado aqui, porque este trabalho nosso aqui é esclarecer aqueles que estão se interrogando. Como são eles? Como eles estão lá? Eles lembram do que aconteceu, porém não têm o acesso de estar vendo o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Isso aí é vedado a eles, né? É verdade, isso aí não tem... A própria Bíblia não aponta para isso. Quando a pessoa morre, se ela morrer com Cristo, ela vai para o paraíso, para as regiões celestiais. Se ela morrer sem Cristo, ela vai para o Hades, que é um lugar onde já fica em tormento. Claro que alguns vão questionar, vão dizer que não existe, mas a Bíblia aponta para isso. E pós-morte, sendo cristão ou não perdem a consciência. A pessoa vai estar lá consciente de tudo que está acontecendo lá no mundo espiritual. Aqui não, porque eles não têm mais acesso. Aqui morreu, pronto. Vão aguardar o juízo final e os cristãos estão lá no paraíso aguardando o tribunal e as bolas do cordeiro. Essa história de dizer, não, fulano faleceu e eu vi fulano, eu tive uma visão, vi fulano andando, vi fulano, vi Beltrano, isso é um pouco complexo. Claro que se Deus quiser dar uma revelação para você de um ente querido, ele pode até dar, mas a pessoa está vendo o tempo todo vulto, o tempo todo. Não porque eu vi um vulto aqui, um vulto ali. A pessoa quando morre, ela perde o controle, ela perde o domínio sobre si. A gente já não tem domínio sobre a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Atos, no capítulo 17, não me falha a memória, quando ele dá aquele discurso lá no Areópago, ele diz que
em Deus nós nos movemos e existimos. Correto. Então, Deus que é o independente, a gente não tem essa independência. Então, depois que a pessoa morre, a pessoa não tem controle mais de nada. Correto. Ô Washington, nós estamos virando de assunto agora. Tá legal? Estamos virando de assunto. Nós vamos falar agora do corpo da ressurreição. Tá bom? Fechou? Fechou? Fechamos legal aí, Washington? O que você achou do nosso comentário do corpo no estado intermediário? Foi bacana? Foi. É? E o nosso menino ali, o operador de som? Gostei. Você gostou? Gostei que corri atrás de um papel. Tem que fazer as Cheguei tarde anotações. demais. É maravilhoso, Rapaz, rapaz. Eu sou apaixonado por esses esclarecimentos. E Deus tem nos dado graça, né, Augusto? Pastor, eu queria que você lesse inicialmente, já que nós vamos falar do corpo. Vou botar um louvor pra tocar. Para dar uma aliviada aí. O querido ouvinte, nós estamos virando de assunto, né? Temos mais 1 hora de programa e nós vamos falar do corpo da ressurreição. Tá? São duas coisas diferenciadas, né, Washington? Diferenciadas. Lá é um corpo espírito, né? E agora vamos falar corpo mesmo, corpo glorioso, né? Como o corpo do Senhor. Vamos de música um pouquinho? Amém? Glória. Uma música bem leve. Tá aberto ali. A Deus. Fala de novo, retornamos. Fala de novo, retornamos. Oi. Fala de novo, retornamos. Retornamos, graças a Deus. Estamos aí, virando o assunto. Nós falamos na primeira parte sobre o corpo no estado intermediário, que é o paraíso celestial. E agora nós vamos falar do corpo da ressurreição, que é o corpo, chamamos também corpo eterno, né? Corpo eterno. É o corpo que nós teremos durante toda a eternidade. O meu amigo Washington vai pegar lá 1 Tessalonicenses 4, né? Que fala, não quero, queridos irmãos, que sejais ignorantes, né? Que o Senhor trará consigo, né? Tessalonicenses 4. Sejais Versículo ignorantes. Isso. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Veja mais uma vez a linguagem que Jesus dorme, né? Dorme. Era uma expressão muito corriqueira, né? entre os judeus, né? E sai do Velho Testamento e entra para o Novo, né? Porque aqui a questão de dormir, ele está falando a questão material. Os que dormem. Isso. A questão de dormir era uma questão metafórica, era uma metáfora para falar sobre a morte. E quando a pessoa morre, a pessoa entra Era uma expressão, na inércia aqui, material. Mas quando ele fala que Cristo trará, falando da ressurreição, você vê que já não estava mais dormindo, né? Exato, ele vai falar agora do corpo físico. O Senhor trará, eu queria que você comentasse isso aí, Washington. O Senhor trará com eles, né? Parece que o Judas, né, vê, né? Eu vi, né, uma visão de Judas. Eu queria que você, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria que você visse aquela visão de Judas. Eu vi o Senhor com os seus santos, né? Ele está falando aqui da vinda de Cristo, a sua vinda para buscar a sua igreja. Isso, trazendo consigo os seus santos, quer dizer, trazendo os mortos, né, do paraíso celestial para receber o corpo da ressurreição. Correto isso aí? Exato. Os que estiverem vivos serão transformados e os que estiverem mortos vão ser ressuscitados com seus corpos
semelhante ao de Cristo, né? Corpo de glória, Haverá um rebuliço, né? exatamente. Não sei se você está lembrado de algum versículo mais que fala que o Espírito Santo vai recolher as pessoas. A gente pode tomar como, de forma paralela, a questão do movimento que houve lá em Ezequiel no Vale de Ossego. Vai ser algo semelhante àquilo A ali, semelhança ali, né? só que vai ser em fração de segundos, né? O apóstolo Paulo falando, piscar de olhos, Piscar de olhos. vai ter essa transformação. Porque nós temos que entender que a ressurreição do corpo físico faz parte da salvação também. Correto. Porque quando a gente fala sobre a salvação, muitas vezes as pessoas costumam ver mais a questão espiritual, da alma, do espírito. Mas o próprio Cristo, quando ele morreu, ele volta à vida num corpo palpável. Uhum. Porque os gnósticos ensinavam, né, que era uma parte na igreja primitiva, uns hereges gnósticos, que a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição real, né? Ele não ressuscitou realmente em carne. E o próprio Jesus, ele faz questão de mostrar isso, que ele ressuscitou em carne, corpo físico. Claro, um corpo não limitado, Transformado. um corpo transformado, entretanto palpável. Vamos ver isso aqui, eu acho. Você prefere primeiro lá para 1 Coríntios? Vamos lá para a ressurreição. 15, né? 35 a 38, por favor. 1 Coríntios 15. 35 a 38. Mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo. Só um momentinho. Ele chama quem está fazendo a pergunta de insensato. Você planta milho e vai colher uma semente igual um trigo? Nós estávamos falando de imagem e semelhança. Concorda comigo? Tá ligado aí? Continua aí para você ver. É interessante isso aí. E quando não semeias o corpo que há de nascer, mas é simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a Isso. cada semente o seu próprio corpo. Seu próprio. Aí ele continua aqui, nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. Carne de peixe? Ele Mas na vai- sexta-feira você não pode comer carne. Como é que vai comer carne de ele peixe? está falando do corpo, né? Ele está falando do corpo. Ele está misturando as bolas aí. Mas você notou essa observação aí, Washington? Como é que plantou de uma maneira e vai nascer de outra? Se plantou o Washington, vamos supor, no caso, não estou desejando para você, que eu estou na fila, estou primeiro que você. Pode ser que você vai amanhã, né? Pode, não Mas plantou o Washington, vai nascer Juninho? Não pode, vai nascer você mesmo, cara. Exatamente. Não é esse o entendimento aí que nós estamos entendendo da colocação de Paulo, né? E a gente, quando analisa esse texto aqui do capítulo 15, a gente tem que pontuar o seguinte: Paulo, ele estava dentro de uma realidade de uma igreja problemática, que é a igreja de Corinto, influenciada Muito pela problemática. filosofia grega de Platão, de Sócrates. Então havia alguns falsos mestres ali que estavam se intrometendo dentro da igreja, que estavam dizendo que não havia ressurreição, Negavam totalmente. Né? negava a ressurreição, dizia que não existia, que a matéria, o homem morreu, pronto, acabou, não existia mais essa questão de ressuscitar. E Paulo, ele teve que argumentar e trazer uma demonstração sobre isso, porque ele percebeu que esse ensinamento é um ensinamento perigoso, porque se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé, e os que dormiram em Cristo estão perdidos, não há sentido nenhum no cristianismo. Por isso aquele comentário dele. Aí ele começa a falar sobre a ressurreição, sobre o corpo, a natureza,
ele dá toda uma explicação, né? com Pega aí relação a isso. também o 43 até o 45, por gentileza. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Você olha no caixão assim, rapaz, ninguém dá nada por aquilo ali, né? Parece que ali não tem mais jeito. Impressionante, continua. Semeia-se corpo animal. Animal aqui é matéria, né? Matéria. Matéria. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Quando Paulo fala de corpo animal, Paulo está falando da limitação. Paulo não está falando, porque quando ele fala corpo espiritual, aí dá a entender, alguém pode até tentar compreender, que ele Corruptível. está né? falando de uma coisa que não é palpável, Uhum. mas ele está falando de algo que pode ser tocado. Uhum. O fato dele falar espiritual é porque é um corpo que não vai ter mais aquelas limitações que esse corpo tem. Uhum. Por causa do pecado, o corpo humano ficou com as limitações. Semeia-se corpo animal, será corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Eu estou com 2 versículos aqui, mas vamos pegar só um, que é Filipenses 3, 21. Para demonstrar isso aqui, que nós teremos o corpo semelhante ao do Senhor. Não será um corpo diferente, não semelhante, quer dizer, igual o que Jesus ressuscitou. 13:21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu Aleluia. eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso corpo vai ser segundo o corpo de Cristo. É lindo demais esse versículo, Corpo de rapaz. glória, né? Lê de novo, Gosto. Que coisa Que maravilhosa. transformará o nosso corpo abatido É esse. para ser conforme o seu corpo glorioso. Conforme, igual. Igual, ele está falando semelhante dele, falando conforme. O Conforme. mesmo corpo que Jesus tinha, ele vai nos dar quando ele trazer a ressurreição. Da mesma massa, do mesmo Mesma material. coisa, mesmo material, corpo glorioso, um corpo que não vai ter mais aquelas limitações, que a gente não vai De sentir mais doença, dor de cabeça. doença, dor de cabeça, cansaço, nada. Vai ser um corpo glorioso, um corpo perfeito. Porque crente é uma bênção, né, Augusto? Ele começa lá com ovelha, né? Começa com ovelha, depois termina com condor, né? Sabe o que é condor? A maior águia daqui. Sim, sim. Condor, né? E a Bíblia fala, né, que nós seremos como águia também, né? Semelhante à águia. Mas o condor, aqui a gente fala condor nos quartos, condor de cabeça, condor. Eu mesmo, acho, o dia que eu levanto sem nenhuma dor, eu penso que eu estou já no paraíso celestial. Não é? É porque o nosso corpo, por conta da queda, ele ficou E sujeito. o pé? Tá melhorou? Melhorou. Melhorou um pouquinho o pé. Não é brincadeira não, eu acho. Vamos falar um pouquinho da demonstração do corpo do Senhor? João 20, versículo 26 a 28. Porque tem gente que pensa que nós estamos falando aqui com uma brincadeira, porque o negócio é tão sério. Tomé queria saber como é que era isso aí, né, Augusto? E 8 dias depois estava outra vez seu discípulo dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus já havia ressuscitado e Tomé falou assim: rapaz, eu vi ele lá, ele morreu. Ô Juninho, por favor, dá uma diminuída aqui, pô. Tá meio. Tá com dor, né? Interessante isso aí, né? Ele permitiu que Tomé tocasse no corpo, né? Por isso você falou que é palpável, né? Palpável.
corpo que concreto, um corpo que podia ser tocado. Porque se Jesus ele tivesse ressuscitado com um corpo aparente, Uhum. a ressurreição não teria sentido. É Era isso que o verdade. gnóstico falava. Ah não, ele foi para a cruz, morreu, pronto. Ele não ressuscitou. Ah, ele ressuscitou, não, aquilo ali é só aparência. Uhum. Aquilo ele não ressuscitou de forma material. Mas a Bíblia é clara quando fala da ressurreição de Jesus, que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou com o corpo dele glorioso, aquele corpo todo fragelado, Uhum. aquele corpo que foi moído, Uhum. aquele corpo que passou todo aquele processo. Quando ele disse à multidão que eu segui, que ele iria derrubar o templo e Uhum. com 3 dias ele ia edificar o templo. E as pessoas pensavam que ele ia derrubar o templo de Herodes, mas ele estava falando do corpo dele. É interessante. Como ele mesmo disse aos discípulos, eu tenho poder para dar a minha vida, eu tenho poder de reassumir. E quando ele ressuscita, quando ele sai da tumba fria, Uhum. ele ressuscita com um corpo glorioso. Quando ele se apresentou aos discípulos, Tomé não estava, né, naquela apresentação. Uhum. E os discípulos disseram que tinham visto Jesus, e Tomé disse, se eu não vejo Apareceu ele, a Maria. apareceu a Maria, apareceu a Pedro, mas Tomé ficou teimando, não, se eu não ver ele, se eu não tocar nele, eu não vou acreditar. Algumas pessoas saem em defesa de Tomé, dizendo que Tomé estava colocando o ensinamento de Jesus em prática, quando Jesus disse que ia surgir falsos mestres, falsos cristos, mas Tomé foi incrédulo, Uhum. porque os discípulos estavam dizendo Correto. que tinha visto o mestre. Mas ele disse, se eu não tocar, eu não vou crer. Aí quando Jesus se apresenta a ele, 8 dias depois, estavam outra vez sem discípulo, e Jesus se apresenta. Aí eu acho interessante Jesus, a porta estava fechada, ele entra com as portas fechadas, porque o corpo embora seja um corpo palpável, ele não é um corpo limitado, Uhum. ele não é um corpo limitado. Passou pela parede. Passou pela parede, não é um corpo limitado. E quando ele entra, as portas fechadas, ele vai direto a Tomé. Uhum. Interessante isso. Ele vai direto a Tomé e chegando, apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, É muita. mas crente. Toque em mim, sou eu. Eu disse a você que eu ia ressuscitar. Mas os discípulos, claro que efetivamente os discípulos, quando Jesus morreu, muitos fugiram, correram. Mas o próprio Jesus, ele tinha dito, quando ele ressuscitou Lázaro, É muito amor, né? 4 dias de morto, Lázaro estava em estado de decomposição. Quando Jesus disse, tirar a pedra, Maria disse, Senhor, já fede, 4 dias. É. E o que foi que ele disse? Eu não disse a você que se você crer, Verás. você verá a minha glória. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Então, se o próprio Jesus, que trouxe Lázaro à vida, com o corpo em estado de decomposição, Verdade. é o mesmo Jesus que trouxe o corpo dele, que edificou o corpo dele, porque isso para Jesus é nada. Ele é o originador da vida. É. Ele é o que criou todas as coisas com a palavra do seu poder, sustenta todas as coisas com o seu grande poderio. Só que Tomé disse, se eu não ver, eu quero tocar. Aí Jesus foi lá, toca aqui. Permite mesmo. É muito amor, né? Toque, sou eu, acredite, eu ressuscitei. Ele não era um cara cabuloso, assim, estressado, não, né, hoje? Se fosse eu, falou, ó, se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser, é problema seu, né? Não, Jesus não. Aí ele disse, aí quando Jesus fez isso, aí ele disse assim, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse para ele, Adorou, né? porque você me viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que somos nós. Eu creio. Acreditamos e cremos nele. Ô, Marcelo, aqueles 40 dias foi uma demonstração disso que nós estamos falando hoje aqui, né? Porque a grande interrogação, como será o nosso corpo? Como que é o corpo do estado intermediário e como será o nosso corpo da ressurreição? Aqueles 40 dias foi de demonstração. Vocês terão um corpo que se alimentaram. A grande pergunta também aqui que me ocorre
Esses corpos se alimentaram por necessidade ou por prazer? O que você acha? Não pode ser por necessidade. Tem que voltar à questão de necessidade, não pode ser. Não seria mais o caso, Não. né? Eu acredito que vai voltar à questão original, Porque antes da Porque queda. a necessidade é a matéria, né? Pecaminosa, né? O corpo, esse corpo nosso, Isso. né? Vai voltar à questão do prazer, do prazer. bem-estar, Do bem-estar. antes da queda. Porque alguém pode até replicar e dizer, não, mas o corpo ressurreto não vai precisar. Mas quando a gente vai para o princípio, Uhum. plano original de Deus, quando Deus criou Adão e colocou Adão lá no Jardim do Éden, Deus disse, de todas as árvores do jardim você comerá livremente. E Adão estava no corpo de glória. Ele não tinha pecado, o corpo Não dele tinha, era um corpo de glória. não tinha visitado o pecado. Não, ainda não tinha acontecido o pecado, ele não tinha entrado na limitação. Uhum. Ele estava no corpo perfeito, mas Deus disse, todas as árvores do jardim você poderá comer livremente. E o próprio Jesus, quando ressuscitou, ele se alimentou. Vamos ler lá? João 21, de 8 a 13. Vamos lá. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram as brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Era noite. Porque sabiam que era Jesus. Na sua versão está escrito jantar, né? Tem Jantai. umas versões é comer, né? Isso. Aí chegou, pois, Jesus e tomou pão e deu-lhe semelhante peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, e vem aquelas perguntas que Jesus fez. Isso. Então, Jesus Comeu com eles. comeu com ele, se alimentou. Para provar que o corpo que ele ressuscitou é um corpo palpável, um corpo material, que ele ressuscitou com o corpo dele. Porque a grande pergunta do ouvinte o corpo ressurrecto vai se alimentar, vai comer alguma coisa? Como que nós estamos discutindo como será o corpo, né? São Mateus 26, 29, ele fala até que comereis outra vez, né? É assim, Washington? 26 e 29. 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ô Washington, os crentes falam de pisar nas ruas de ouro. Você já leu alguma vez assim, não sei, eu não sei se já me ocorreu de eu ler isso aí, pisar pisar, andaremos na rua de ouro. Porque nós estamos falando do corpo, né? Desse corpo diferente do corpo Porque, segundo, eu conheço amigos meus que foram, tiveram morte e estiveram no paraíso. E foi que lá, naquele corpo lá, esse corpo, desculpa, esse corpo que nós estamos falando lá, que é aqui do estado intermediário, o corpo do paraíso, ele não anda, ele flutua. Tá? Diferente desse outro corpo, né? Diferente desse corpo, como o corpo do Senhor. Aqui a questão espiritual, em relação à vida depois da morte, tem algumas questões que realmente, né? Mas a gente vê aqui que o próprio Jesus, com relação à ressurreição, claro que essas revelações que as pessoas teve, né? Eu acredito que Deus ele pode se mostrar, revelar. Claro, em contrapartida, a gente tem que deixar claro que existem exageros, né? Existem muitas pessoas que vão para o céu, para o inferno com a facilidade
Tem uma tremenda, pastora né? aí que vai, toda semana ela pega a vara e vai no inferno, né? Não vamos falar o nome dela para não ficar chato já. Eu todo tempo indo, né, voltando e viu fulano e viu ciclano lá, é uma coisa Absurda, né? absurda essas pessoas que têm esse acesso. Acaba se tornando uma piada, né? A pessoa, né? Claro que Deus ele pode até mostrar, revelar, né? A gente sabe que Deus, quando ele quer mostrar, ele mostra, Deus é absoluto e Deus ele não está sob a obrigação de estar dando satisfação a ninguém, mas Deus, ele vai estar contradizendo as escrituras dele, ele vai estar contradizendo as palavras dele. Verdade. Então a gente vê exagero dessas pessoas muitas vezes que vai para o céu, vai para o inferno e aquela facilidade. Então, essas pessoas são pessoas confiáveis, são amigos meus, né? E um morreu de leptospirose, né? Você conheceu bem ele, né? O Genival. E foi fato real mesmo, o testemunho dele é muito profundo. E o outro é o nosso amigo, né? O pastor Carlos, né? Se estiver nos ouvindo, um abraço. Ele esteve lá e ele falou de algumas reações lá do corpo, tá? Do corpo lá, interessante. Ele falou que não fica falando assim, igual nós de ouvir a voz assim, fala por Sabe? entendeu? E não precisa, para falar, não precisa estar abrindo a boca, interessante. Ô Washington, mas esse corpo aqui já é totalmente diferente. Jesus comeu com os discípulos, né? É isso aí que nós estamos pontuando aqui. Também nós vamos ver lá, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 8, por gentileza. Já estamos partindo para os nossos momentos finais. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Vai comer, né? Estarão ali sentados na mesa, chamada as bodas do Cordeiro. Será uma grande festa da chegada da igreja no céu, e sentaremos à mesa com o Senhor para comer, para se alimentar. Interessante que igual você falou, que não havia necessidade, porém, né? Porém, vai se alimentar, porque as bodas ali é comida, né? Festa, né? A alimentação ali é mais uma questão de prazer, De prazer. e não a questão de necessidade do corpo, de um corpo que precisa de nutriente. Tem alguns estudiosos que dizem, pastor, que Jesus se alimentou só para provar que ele tinha ressuscitado em corpo físico. Né? Uhum. Tem uns que dizem isso, não, porque ele fez isso para provar. Mas quando a gente vai para outras passagens correlatas, o próprio Jesus fala na Santa Ceia, né, sobre que vai beber de novo vinho no reino. E quando Aí já não há necessidade de provar nada, né? a gente não pode ver essa passagem apontando para isso. A gente sabe que no estado eterno, quando tudo estiver restaurado, vamos voltar à questão original. A gente tem que voltar lá para o Gênesis. Uhum. Antes da queda, onde Correto. Adão estava lá com Eva e se alimentava das frutas que havia ali. As frutas que tinham ali, a alimentação, não era algo metafórico, não. Aquilo era tudo literal. 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 E talvez Jesus quisesse demonstrar mesmo para os discípulos, né? Como seria, né? Sim, pode ser. Mas quando os eruditos falam sobre isso, eles estão apontando que não, ele só está demonstrando que não ressuscitou, mas a realidade não não será é assim, A né? realidade não é essa, lá não é assim. Tá entendendo? Então, o próprio Jesus ele mostrou isso. E hoje Jesus está no céu com o seu mesmo corpo que ele ressuscitou. Com o mesmo corpo. Ele está no céu com o mesmo corpo. Você acredita naquela possibilidade de depois do milênio, aquelas feridas das suas mãos serem apagadas? Porque ele vai mostrar, né? No milênio ele vai mostrar, e perguntarão a ele: que feridas são essas, né? São as feridas que eu adquiri na casa dos meus amigos. Fala um pouquinho sobre isso. Você acredita nessa possibilidade de depois daquilo ali, daquela demonstração, ser apagado as feridas da mão? Ou aquilo ali vai como testemunho para toda a eternidade? Ele vai pendurar por toda a eternidade, eu acredito. Porque quando a gente parte para o Como plano de um Deus, troféu, né? Aquelas marcas o na plano mão. de Deus originário, você vê lá em Apocalipse que
o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então aquilo ali vai ser como um trunfo de tudo que ele fez, né? Como um troféu, uma marca de um campeão. Você sabe que alguns teólogos falam que depois daquilo ali será apagado as feridas. Mas de não sua mão. existe base escriturística para isso. Qual é a passagem que vai... Porque ele vai mostrar suas mãos. Vai mostrar, não, está lá em Zacarias, né? Que ele vai mostrar, César, capítulo 12. Não existe base de dizer que vai sumir aquilo ali. Até porque que o corpo dele é o mesmo que ele está lá. O mesmo corpo que ele toca aqui, Tomé, veio a minha mão, é o mesmo. É verdade. As feridas, as marcas dele. Claro que, efetivamente, alguém pode dizer, não, mas lá no céu vai ter lembrança do sofrimento que ele passou. Mas a gente tem que entender que o sofrimento que ele passou foi para perdoar nossos pecados. E isso é um fato, Como um troféu, como né? um troféu. Se não tivesse acontecido, qual seria o destino do homem? Ele estaria perdido, né? Então eu entendo que isso aí é um trunfo para Jesus. Eu não vejo como não vai sumir, não. Eu não vejo dessa forma, não. Correto. Apocalipse 3,17, por gentileza, Augusto. e 17 Apocalipse. 3,17. É, 3,17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada me falta. É isso? Eu errei, acho que é 2,17. Acho que sim. Acaba vai ficando velho, né, Austin? 2,17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Interessante, dar-te-ei a comer do maná escondido. Você acha que esse maná escondido tem relação com aquele maná da arca? Não vejo muita relação de ser igual aquele maná de lá. Ou ser propriamente aquele maná da arca? Sim, pode ser, propriamente. Pode ter alguma semelhança, sim. Você sabe o que a Bíblia chama daquele maná da arca? Já leu? Pão dos anjos, né? Isso, pão dos anjos. 78, 24, 25. De Salmo. 78, 24 e 25. E fizesse chover sobre ele um maná para comer, e tivesse dado o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, aqui diz poderoso, mas é anjo, né? E lhe mandou comida com abundância. A sua versão fala pão dos poderosos, né? Diz poderoso. A minha fala pão dos anjos mesmo. É muito maravilhoso, velho. Veja o que o salmista coloca. Pão dos anjos. Privilégio muito tremendo comer. Aí a pessoa vem falando assim que no céu não come nada. Talvez não coma por necessidade, como você pontuou, né? É porque na verdade as pessoas acham, pastor, que no céu a gente vai ficar inativos. Né? Vai ficar inativo lá no céu, não. O céu é um lugar de glória, onde haverá atividades, onde nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Verdade. A gente não vai ficar lá inativo, como um robô, como uma pessoa zen, não. O céu é um lugar de atividades, onde o próprio Deus vai estar conosco e haverá as atividades. Então, essa questão da alimentação vai existir. Vai existir porque a própria palavra revela isso. Agora, claro, que não vai ter aquela necessidade, né? Como a gente tem hoje. Se alimentar e terá um novo nome, né? Eu não vou chamar você de Williams mais, eu gosto. Pode esquecer. Vai ser outro nome. Vai ser outro nome. Vai ser o nome do céu, né? É verdade. Vai ser o nome do céu. Lá em Hebreus 9, 4, fala dos elementos que estão dentro da arca, né?
Eu não sei, toda vez que eu leio esse versículo 17, 2:17 de Apocalipse, eu lembro aquele maná que está na arca. Não sei porquê, eu faço essa relação. Talvez tenha sentido ou não, né? Hebreus 9 e É 4. É 9:4. E que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as taubas do concerto. Mas vamos lá, né? Os estudiosos que foi o primeiro maná que caiu, né? Foi recolhido, né, por Arão, né? Para colocar dentro da arca para testemunho, né? Para eternidade. São as três coisas, né? Tem a pedra, né? A segunda pedra, que a primeira ele quebrou com raiva, né? Quando ele viu o bezerro de ouro, ele irado, com raiva, ele quebrou a pedra. Estourou no meio a pedra. Pá. E depois Deus manda ele subir. Ele já tinha passado 40 dias e 40 noites. Ele volta e passa mais 40 dias e 40 noites para receber a segunda pedra. Foi um preço, hein? Se bem que aquele jejum ali já não era mais um jejum comum, igual nós conhecemos, né? Ali ele entrou no jejum misterioso, né? Partiu para o lado sobrenatural. Sobrenatural. Que não foi algo natural, não. Porque a matéria não suporta aquilo ali. Não, Né? não suporta. E a gente tem que pontuar essa questão também, que tem pessoas que muitas vezes querem entrar nesse caminho e estar jejuando. Ah, eu vou jejuar igual a Moisés. Conheço pessoas que entram nesse caminho e perderam a razão, ficaram com problema mental por causa disso, que o corpo não aguenta. Não aguenta passar tanto tempo assim sem se alimentar. Ele queria ver o rosto de Deus, né? Ele queria ver. Moisés queria ver. E Deus fala para ele: eu vou me apresentar a você, mas você não verá o meu rosto. Nenhum homem pode ver, contemplar a minha face, o meu rosto. Nenhum homem vivo, né? No caso dele, né? E interessante que ele fica, Deus coloca as mãos, né? E ele fica na brecha da fenda, né? E ele vê Deus pelas costas. Nós estamos falando aí de corpo, né? Então ele vê as costas de Deus, eram as costas de um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aleluia! Quem pode dar uma glória? Amém. Glória a Deus. Então há muita refutação, né? Que ninguém pode estar dimensionando o corpo de Deus. Falta de conhecimento das Escrituras, né? Falta e diz, não, vai limitar Deus. É como a gente pontuou no início, que eles caem em contradição quando ele entra na doutrina da cristologia, que ele diz que Jesus era 100% Deus. E Jesus está hoje no céu, no corpo de glória, e ele não deixa de ser Deus. Então a gente, quando estiver lá no céu, não vai ver uma coisa informe, não. A gente vai ver um ser supremo, um ser que tem forma. A gente não vai ver algo informe. Então, esses pensamentos dos teólogos, claro que respeitando o conhecimento que eles têm, né? São homens que buscam conhecimento, temos que respeitar, mas nem tudo a gente tem que entender que é correto. Porque o próprio Paulo ele foi questionado presbiteriano, então não adianta, não, porque a gente está aqui no podcast ensinando isso e não vai ter ninguém que vai questionar. Tem, sempre vai ter alguém que vai questionar. Nós estamos abertos para o questionamento. Que vai comentar lá nos comentários do YouTube, que vai dizer, eu acredito nisso, mas nisso não acredito. Isso aí é normal, porque o próprio Paulo diz que aquele que pensa saber alguma coisa não sabe como convém saber. Mesmo porque nós estamos aqui mostrando as Escrituras, né? Não estamos aqui jogando uma conversa, né? Exatamente. E a questão do estado intermediário, tem essa questão do corpo e tem umas outras questões. Muitas vezes alguém apregoa, né? Tem aqueles ensinamentos, não, morreu, eu vou reencarnar, vou voltar a existência em outras vidas e tal. E a Bíblia não aponta para isso. A Bíblia não aponta para isso. Tem até algumas religiões orientais, como Hare Krishna, que eles não matam a barata, né? Porque ele disse que pode estar matando a avó dele, o avô, eles têm esse pensamento, né? Porque quando a pessoa morre, a pessoa pode encarnar numa barata, num inseto,
E a Bíblia não aponta para isso. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo de Deus. E existem outras religiões orientais, que eu não quero falar o nome aqui, eles acreditam que lá terá bastante mulheres, né? Acreditam que num paraíso onde vai ser dado a eles várias mulheres e eles vão ter ali pela eternidade, né? Só que as escrituras não demonstram isso em lugar nenhum. Não pode de forma alguma estar mostrando coisas que as escrituras não mostram. Claro que algumas religiões que seguem esses pensamentos pegam até algumas passagens da Bíblia e querem fazer interpretações forçadas, como aquela questão lá de João Batista, que diz que João era a encarnação de Elias, né? Que João Batista era Elias encarnado. Só que para encarnar a pessoa tem que morrer. E Elias não morreu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo e ele não morreu. Então, ali João ele vê sobre a virtude do Espírito que estava em Elias. A mesma graça, não é a mesma graça, né? o mesmo ministério. Tem outras questões de algumas denominações que são a questão do purgatório, não, a pessoa morrer, vai para um lugar de tormento, vai ser atormentada ali e depois vai passar para a bem-aventurança. Não existe salvação sem Cristo, não existe outra oportunidade sem Jesus, não. Eu acendo uma vela e aquela vela ali guia. Guia eu pelo caminho. Vai guiar, eu vou oferecer aqui esse sacramento e a pessoa vai ter uma ressurreição melhor. Como pode uma vela material guiar uma coisa espiritual? São pensamentos que não têm base das escrituras. Nasceram de tradições, nasceram de costumes, não tem base nenhuma. Hoje eu não sei se mudou, mas no interior, quando morria, fulano acabou de morrer, trazia uma vela e colocava do lado, que aquela ali era para mostrar o caminho para aquele espírito que estava sendo encaminhado, para ele não se perder lá pelo meio do mato, não sei lá. É muito estranho, rapaz. É muito estranho. Eu sou a luz do mundo, né? Jesus falou, né? Tem aquela questão também, pastor, da consulta aos mortos, né? A pessoa, não, morreu e vamos consultar, mas só que lá na passagem do rico, do Lázaro, o rico disse o que para Abraão? Eu tenho 5 irmãos, eu quero avisar. Não, eles têm os profetas e a lei. Nós não complementamos lá, né? E eles que ouçam, né? Esse negócio não. Estamos falando do estado intermediário, viu, ouvinte? Ele lembrou dos 5 irmãos e disse, não, eu quero ir lá e dizer. Não tem esse negócio de consultar morto, não. A pessoa morreu não tem mais comunicação, não. A pessoa vai dizer, não, eu vou consultar os mortos aqui. Aos Hebreus fala claramente isso aí, né? Sexo e juízo. Hebreus 9 e 27. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. A Bíblia não aponta para outro caminho. Não tem universalismo, Deus vai salvar todo mundo. Não tem purgatório, não tem materialismo, é o fim. Não tem a questão da reencarnação, vou reencarnar, vou voltar a existir em outras vidas, é alcançar um nirvana, estado evolutivo. Não, a Bíblia é clara, só existem 2 caminhos, céu e inferno. Aquele rico era um sujeito abusado, né? Ele teve uma vida todinha, né, rapaz, para viver, e depois ele lembra dos seus 5 irmãos, depois que está lá. Como é que pode? Para que eles não venham, mande que pelo menos um dos mortos lá ressuscite, para que eles não venham para cá. Uma vida toda para cuidar disso. É como hoje a gente vê as pessoas, né? Porque infelizmente a maioria das pessoas são materialistas, né? Elas vivem como se a vida fosse aqui. E a vida não se resume só aqui. E esse evangelho que está se pregando na maioria das igrejas neopentecostais é um prato cheio, né? O evangelho da prosperidade. Que né? vai abrir a porta, que vai receber a chave. E agora a questão do destino do espírito, que é o mais importante, né? Vai lembrar aquele moço lá que falou assim, que Jesus falou para ele assim, louco, né? Hoje pedirão a tua alma. O rico insensato, na parábola do rico insensato. O que tu tens preparado, para quem será? Eu vou desmanchar os celeiros, né?
Vou fazer mais 4 celeiros aí. Vou fazer mais 4 celeiros, vou juntar muito, porque ele estava prosperando, né? Estava enriquecendo, né? Mas a vida humana, quando a gente fala sobre o estado intermediário, fala sobre a morte, a gente tem que entender que a vida humana, ela é breve. O que é o ser humano? É um vapor? É águas derramadas? É como uma sombra? O ser humano é nada. O ser humano, Como a Eva, né? como a Eva que nasce no outro dia angústia, o ser humano é nada. Por mais que ele tenha bens materiais, por mais que ele tenha posição, por mais que ele tenha formação, dentro do seu egocentrismo, ele acha que é o centro de tudo. Mas a Bíblia demonstra o que o próprio Deus disse a Adão: você é pó e ao pó você vai tornar. Isso aí é um fato em que ninguém vai escapar, porque a morte é a grande niveladora, ela nivela todos a um patamar só. Agora é claro que pós-morte, que vai ter a questão: se a pessoa estava com Cristo, ela vai para o paraíso; se ela estava sem Cristo, ela vai para o lugar da perdição. Isso é um fato que a própria Escritura demonstra. Claro que hoje em dia a maioria dos pregadores não querem pregar isso, não querem mais falar sobre isso. Qual foi a última vez que a gente viu uma pregação dessa nos púlpitos da igreja? Ninguém quer mais falar sobre isso. A comodidade, né? Ninguém quer ser mais como Jonas Edward, um dos maiores pregadores da história da igreja, que pregou um sermão dele: pecadores na mão de um Deus irado. Que quando ele pregou... Nós vamos falar só um programa aqui só sobre o inferno, né, Augusto? Nós vamos trazer aqui um assunto só falar sobre esse lugar, né? Sobre esse lugar, onde haverá ranger de dentes, né? Fogo e ranger de dentes. E a Bíblia, ela diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só que as pessoas não querem ter essa visão, porque tem aquela visão de dizer que Deus só é acomodativo, que Deus é benigno. Deus é tudo isso. Deus é benigno, Deus é bondade, e Ele é tudo isso, mas também é justiça. Amém. Estamos encerrando, né? Para a glória de Deus. Quero agradecer a presença do meu amigo Austin, né? E o nosso operador de som aqui, o Juninho, né? Presença marcante aqui. Glória a Deus. Nós vamos terminar com Além do Rio Azul. Azul. Que Deus abençoe a sua vida. Ao final deste hino estaremos orando. Correto, Austin? Eu acho que foi bom. Eu acredito que, eu não sei, parece que a gente vai, à medida que nós vamos ganhando experiência na maneira de como apresentar, eu acho que, eu não sei, eu percebi que esse aqui foi o mais bem aproveitado, né? Parece que o outro a gente estava meio assim, mas parece que a gente vai melhorando a cada dia, né? Que Deus abençoe, espero estar agradando aí. Se inscreva no canal, né? Ativa o sininho. Ativa o sininho, dá um like. Ativa o sininho, dá um like. Amém? Ali tudo é paz, morte e dor. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais além do É bom esses momentos de música também, pelo menos um ali pra... O pessoal, tipo, esperar um pouquinho. Ah, já lá para. Vou esperar um pouco. Depois, vamos de novo. O cara respirar um pouco. Aí quando foi respirar, foi logo aquela música lá. Não vai ter juízo, não. É sofrimento.
que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso ofício aqui. Porque às vezes tem pessoas que não compreendem essa nossa função aqui de trazer luz para as pessoas. Então nós estamos ensinando aqui a justiça. Então nós vamos resplandecer como estrela, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém? E a todos os mestres, né? Quero homenagear todos os mestres que ensinam a palavra do Senhor. Querido Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão sublime na nossa vida, tão importante. Nos ajuda a honrar, Senhor, enquanto vivemos, honrar o Teu nome. Fazemos uso, Senhor, do ensinamento da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Abençoa vidas, ó Pai, que estavam sem esperança, mas agora, depois de ouvir esse ensinamento, possam se estar motivados a Te servir, a Te honrar, a Te adorar na beleza da Tua santidade. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nesses últimos dias tão difíceis, Senhor. Traga de volta os grandes ensinamentos da Tua palavra dentro dos templos, ó Pai. Abençoa cada ministro, cada pastor, cada missionário. Dai graça, Senhor, àqueles que pregam, para que possam, Senhor, as almas serem salvas antes da Tua vinda. Aqueles que estão desviados nesta noite, traga de volta. Que alguém ao ouvir, Senhor amado, Senhor amado, este vídeo, possam ser a sua fé avivadas e motivadas. Pai, tudo isso nós te colocamos nas Tuas mãos, que tudo que estamos fazendo aqui, Senhor amado, através desse instrumento, seja para a honra, para a glória do Teu santo nome. Tudo isso te pedimos, te louvamos e te agradecemos, no precioso, santo e querido nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as santas e divinas consolações do querido Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. E todos dizem Amém. amém. Próxima semana aqui. Você falou da semana que vem? Não. Deixa de surpresa. O que será?